Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos às 21 horas pelo Poa Streaming TV, aqui nos estúdios do Shopping Total. Programa que sempre traz informação, inspiração e também diversão. E hoje temos mais uma convidada muito especial, mas antes eu preciso explicar que eu estou sem a minha parceira Vanessa Soares, que está viajando a trabalho, está me fazendo uma falta, estou morrendo de saudade de ti, amiga. Um beijo para ti e prometemos que na próxima sexta-feira estaremos gravando o programa indo ao ar nos domingos novamente, juntas aí, sempre levando muita informação para todo mundo. Mas hoje, gente, nós temos uma convidada, sim, muito especial. Eu sou fã dela. Ela é uma cineasta, uma multiartista, uma realizadora audiovisual aí premiadíssima, já foi curadora de vários festivais, principalmente ali o Festival de Cinema de Gramado, jurada em festivais, uma mulher incrível, potente e que eu tenho orgulho de dizer que também é minha amiga, uma pessoa que tive a oportunidade já de trabalhar, de conviver. Uma mulher realmente completa que, além de trabalhar com audiovisual, também canta. Então, ela é cheia de talentos e ela nos honra hoje aqui com a gente, como essa pessoa especial que é aqui no estúdio do Poa Streaming TV. Quem é ela? Thaisa Enes. Bem-vinda, Thaisa. Obrigada, que introdução maravilhosa. Vou botar no meu currículo. Não, e a gente, assim, eu digo, a pena que a Vanessa não está aqui hoje, eu comentei com ela, a Vanessa ia amar te conhecer, porque a gente adora receber mulheres com história, com histórias, e mulheres que inspiram. E a gente sabe que, independente da pauta, quem nos assiste nesse momento, te ouvindo, agora essa próxima 1 hora de programa, pode sim daqui a pouco ser impactado, e por que não? Mudar a forma de pensar, se inspirar, enfim, no todo. Então, Thaisa, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Nossa, né, quando a gente começa a se colocar, assim, então, né, numa linha do tempo, que a gente percebe que não é um fator, não é dois, né, às vezes a gente vai arrecadando motivos para chegar onde a gente quer. E eu acho que, assim, no meu caso, o que sempre me atraiu foi a arte, né? A arte como uma forma aí complexa de comunicação, né? A comunicação, aí eu sendo uma geminiana com Mercúrio em Gêmeos, não, é importante, gente. Não, é fundamental saber o signo das pessoas. Eu também acho. Antes da gente conversar com qualquer pessoa, a gente deveria de saber qual o signo dessa pessoa. Não, as mulheres ainda têm uma questão, gente, atravessando os assuntos, Sim. As mulheres têm uma questão de ciclo lunar, né? Que não é hoje em dia inserida na sociedade e no campo profissional, né? A gente trabalha muito com o ciclo solar, que nos guia, né, de dia em dia, mas os signos, então, num contexto de mulheridade, faz mais sentido. Olha, né? Nós tivemos há pouco tempo, por que eu fiz a brincadeira? Porque há pouco tempo a gente teve uma entrevistada em que a gente falou sobre os astros, sobre os signos, e aí a gente brincou, né, da importância de... Devia ter. Não, eu já pensei numa coisa que eu vou inventar agora, que é um relógio, é um relógio de 28 dias, onde tu marca o ciclo da mulher e fica exposto na tua casa. Porque os teus amigos vão lá e eles sabem, não, aqui a gente está falando com uma mulher que está na sua fase fértil, que está, né, e aí quando ela, enfim, termina ou entra na sua menopausa ali, ela, enfim, atinge o ápice da sua mulheridade. E o respeito com a mulher madura se torna um assunto, pauta necessária na mesa aí, né, das e comunidades. As pessoas adoram colocar todas as mulheres nivelam, né? E não entendem que não, somos diferentes, cada uma com as suas peculiaridades, com a sua forma de ser. Tá, mas voltando à tua trajetória profissional, como é que o cinema, o audiovisual entrou na tua vida? Como é que chega, né? Assim, começando então da origem, assim, meu pai, ele sempre teve muita vontade de trabalhar com desenho animado, especificamente. Ele, assim, muito jovem, com 12 anos, já começou a fazer cursos de desenho e tudo. Tentou ali com seus 17 emplacar um estúdio de animação, que era nos fundos da casa da minha avó. Aí adquiriu uma câmera, né, Tu foi o teu pai, que interessante. Foi, Super 8. E daí quando ele, enfim, casa e ele precisa... encontra o seu caminho na polícia, né? Meu pai se forma em Direito, entra concursado na polícia.
E aí nascem as filhas dele, assim, e aí rolou essa proatividade em nos dar essa ferramenta de comunicação. Nos ensinou, assim, fez um videocassete, consertou um videocassete estragado para nos mostrar o que era o processo do desenho animado e passava pra gente frame a frame, assim, eu e minha irmã, né? Minha irmã mais bem pequenininha, assim, ela não tinha ainda a idade para ver aquilo como eu tive, né? Quando meu pai me mostrou. Vendo aquela progressão ali, olha, com a tua mão, com o teu talento, tu consegue animar, né? Dar alma, dar vida, né? Aos teus pensamentos. Aquilo me capturou muito jovem, assim. E daí, quando eu finalmente chego na idade de escolher a profissão, né? Ali, o dado, né? Período do vestibular, eu ia para publicidade, porque era o que eu achei que podia, tivesse a ver. Mas um ano antes de eu fazer faculdade, abre na Unicinos o curso de cinema, que era muito caro, né, para as condições da minha família, enfim, e a gente, conversando ali entre nós, falou, olha, eu quero muito fazer cinema, eu acho que é isso aí, vou fazer desenho animado, vai ser minha profissão. Eles, não, tu vai ter que repensar isso aí, não tem condições. Aí, enfim, tentei URGS na publicidade, não querendo passar e não passei. E aí, um ano depois, aí, né, acho que eu entro em 2005, eu ingressei na faculdade de cinema da Unicinos. E aí entrei lá com um discurso, passei uma conversa lá nos professores, dizendo, não, eu vou fazer animação, vou me formar em animação, fazer meu filme de conclusão vai ser uma animação. E eles, não, que bom, porque a gente tem aqui a cadeira de animação e a gente está procurando, inclusive, alunos que tenham interesse específico nisso para produzir animação. Eu falei, sou eu. E aí, no meio do curso, eu me apaixonei pelo live action, né? Pela câmera e pela realidade sendo recortada na frente da lente. E eu falei, gente, a animação é devagar demais pro que eu tenho para dizer. E no meu filme de conclusão, então, eu optei por filmá-lo, né? E não desenhar. Mas é interessante observar da importância do teu pai. Foi uma coisa... Nessa construção do que tu é hoje profissional. Foi. Tu vê, a gente muitas vezes encontra casos de pessoas que se sentem pressionadas a realizar, né, o sonho dos pais. No meu caso, eu considero, assim, a minha mãe também é uma excelente contadora de histórias, assim, acho que ela não tinha isso como... no sangue, então. Até assim, eles não gostam que eu fale isso, tá? Que eu fale isso, agora tá registrado. Minha mãe não me ouça, mas meu pai depois foi pra advocacia e tem toda essa coisa do advogado e a mentira, mas assim, eu brinco, né? Que assim, que pro lado de mãe eu sou de uma longa linhagem de fofoqueiros, o lado de pai, uma longa linhagem de mentirosos. Aí me fez uma contadora de histórias que hoje eu consigo me sustentar, inclusive, a partir disso. Mas, claro, gente, na brincadeira, não tem mentira nenhuma na história. A fofoca é puramente uma disseminação de informações informais, assim. Não, mas outro ponto que é interessante observar, até para quem nos assiste, a importância de estar dentro de um ambiente universitário, dentro de uma universidade. Porque tu chegou com uma ideia... que era com esse olhar da animação, que já tinha toda essa referência do teu pai, que tu já trazia essa bagagem interna, e aí dentro da universidade tu conseguiu identificar outras áreas, tu conseguiu te apaixonar por outras áreas dentro do cinema, e é o que te tornou, digamos, não te tornou porque tu é completa, né? Eu acho que tudo que tu vai aprendendo na vida, que agora até eu quero te perguntar da questão da música, que é muito importante, vai te tornando essa mulher maravilhosa que tu és, e é o que tu vai bebendo de referências também para que as obras sejam o que são hoje, né, tão premiadas aí e referência no nosso audiovisual do Rio Grande do Sul. Mas, Thaisa, agora eu quero entender, para quem não te conhece a Thaisa, realizadora audiovisual, que é premiada. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre os teus filmes, sobre o cinema em si, a importância do cinema. Mas eu quero entender aonde que entrou a música no meio disso tudo. Olha, é uma pergunta que eu também me faço, assim, porque para mim eu nasci querendo fazer isso, assim, nasci querendo cantar. A primeira vez que eu me ouvi num microfone, eu tinha 5 anos de idade, na festinha de São João do colégio. Eu falei, eu quero cantar. O pessoal, vamos dançar o pezinho. Eu falei, eu posso cantar. A prof me deu o microfone e cantei. E foi aquele pavor, assim, né? Ouvir pela primeira vez tua voz na frente do colégio inteiro. Fiquei com medo.
E desde ali, aí eu já entrei em corais, assim, desde os 8 anos, aí, né, 12 anos entrei nos Pequenos Cantores do La Salle, que era um grupo Tu fez parte dos Pequenos Cantores do La Salle. Isso, foi, não, um grupo muito tradicional de Canoas, que abriu portas para muitos artistas serem acolhidos. Incrível, assim, Canoas, inclusive, merece mais mérito pelo incentivo que dá para a arte e para a cultura ali. É um território limitado ali, né? Inclusive, em comparação com Porto Alegre, acaba sendo apagada ali a força de Canoas, mas não, é uma resistência realmente. E ali eu me senti acolhida nesse grupo, nos Pequenos Cantores, que evoluiu para o show musical La Salle, onde eu fiquei até onde eu podia, que era a conclusão do ensino médio. E aí eu entrei na faculdade e fiquei 1 ano, assim, quase em depressão por estar sem contato com o palco, né? Porque o palco, na música, também traz a teatralidade que faz a conexão com o audiovisual, né? Que é onde eu me localizo hoje, bem no centro, assim, entre música e audiovisual e cinema, né? Mas, apesar de eu passar a vida inteira fazendo isso e não conseguir encontrar um ponto específico, hoje eu vendo como que as crianças entram na arte, eu penso, foi bem assim comigo. Não foi através de Instagram, de dancinha do TikTok, mas foi o que tinha de programação infantil na época e que era acessível para mim na minha televisão em Bagé, porque lá só funcionava um canal, que era o canal que passava a Xuxa. E eu via a Xuxa cantando muito pequenininha, assim, e eu, enfim, via nela aquela imagem de, nossa, uma irmã mais velha, assim. É uma bobagem, assim, de pensar em termos né, de referências. A gente vai falar de coisas mais adultas, mais profundas. Mas é o que a gente tinha, foi, né? Mas foi o que fez brilhar o meu olhinho quando criança ali, olha a Xuxa, e me disseram, ela é gaúcha. E eu pensei, então é isso, somos uma família. E daí foi ali que eu pensei, não, cantar. E aí desde criancinha, assim, eu quis cantar e nunca larguei. Hoje metade da minha renda é música. E a tua família sempre te incentivou? Sempre me incentivou, assim, até às vezes de formas que eu nem gostaria tanto, sabe aquela coisa, tipo assim, a Thaisa canta, vem cantar pra família aqui na roda. Às vezes a criança não quer esse tipo de exposição, né? Mas fiz, e te passei por isso, encarei os medos lá, é difícil, às vezes traumatiza, às vezes, mas às vezes também cria calo. Às vezes tu começa a perceber que não é sobre ti, é sobre o artista ser uma chama que atrai as pessoas para esse calor humano, assim, né? E às vezes não é sobre ti, é sobre esse fogo que tá na tua mão naquele momento. A partir do momento que tu desce do palco, não é mais teu. E aquilo não é mais tu. A gente aprende a se distanciar disso, né? E dá pra dizer que é quase um vício? A música na tua vida é quase um vício, assim? Eu não consigo ficar sem. De renda também, não sei, né? Não consigo ficar sem, realmente, assim. Não diria vício, porque não considero algo que eu queira parar, né? Ou algo que me incomode, assim. Mas é o bichinho mordedor da música ali. Que tu fica com aquilo. É um vírus, né? E olhando, assim, para as duas coisas, música e cinema, um retroalimenta o outro? Como é que tu enxerga isso? Um alimenta o outro? Para mim... Para as tuas referências? Como se dá esse processo aí de inspiração e de criação? Para mim, né, assim, existe essa categoria maior, que é a arte, né? E eu faço muito essa trajetória, que eu imagino que tu também faça, de externalizar os meus momentos, as minhas análises ali, os meus retratos pessoais na minha arte. E aí, se vai ser com as cores da música ou com as cores do cinema, aí o que vai determinar é a oportunidade, é o momento, é o que está se alinhando melhor, né? Às vezes é uma música, às vezes é um videoclipe, às vezes é um curta, às vezes sabe, um produtinho de internet que vai contar aquele momento, vai condensar. E aí o cinema aí se diferencia da música nesse aspecto. O cinema, ele tem uma potência de alcance que é mais profundo, eu diria. O cinema vem com mais informações, claro, né? Audiovisual. A música tá só no áudio, né? O cinema vem com o audiovisual. E isso, as informações que a gente consegue colocar ali, elas trazem uma série de conclusões capazes de mudar a vida de uma forma que a música talvez trabalhe num subjetivo maior, né? Ela te impacta em sensações, marca momentos da tua vida. Claro, tu vai ter grandes reflexões ali, poetas se expressam através da música, mas o cinema tem
uma pegada que para mim chega a ser misteriosa, sabe? Que chega a flertar com o divino em termos de poder de transformação. Não, é lindo isso. E aí tu me faz refletir sobre um pouco, trazendo um pouco para a realidade que a gente vive hoje. Vamos pensar nas redes sociais. A Instagram começou com fotos. Hoje o que rege o Instagram são vídeos. É o audiovisual cada vez mais em formatos diferentes, narrativas diferentes, olhares diferentes, mas é o audiovisual tocando a vida das pessoas para venda. O marketing usa muito dessa ferramenta, o cinema, enfim, pessoas que queiram se promover, a política também usa muito, cada vez mais políticos usam, fazem uso, não estou nem falando das redes sociais, mas do audiovisual para se mostrarem, para apresentarem projetos, trabalho, e o quanto o audiovisual realmente é potente, impacta a vida da gente, né? Com certeza. A gente está caminhando para um momento onde não se difere mais, né? Não se difere mais o que é a vida filmada e o que é a vida real. A gente tem dificuldade, inclusive, em encontrar os limites disso, assim, porque tem-se como uma obrigatoriedade, que se tu existe, tu precisa existir simultaneamente no virtual e no real. Isso causa, assim, claro, motivo para muito debate, mas no primeiro momento assusta, porque se está anulando a presença da câmera enquanto proveniente de opinião, de recorte. Hoje, por exemplo, a gente vê toda essa geração WhatsApp aí, que na verdade são as senhores e senhoras acima de 50 anos ali, que encontram nas redes sociais, ambiente virtual, o acolhimento que precisam, porque são pessoas que acabam sendo aí excluídas de uma convivência social que nos interessa, mas enfim, a gente às vezes não consegue abarcar tudo. Tá ali naquilo ali. E não se consegue imprimir nessas pessoas que aquilo é um recorte, a opinião de alguém sobre algo, e que se não existem fontes embasadas na realidade, aquilo ali é tóxico. É tóxico, é manipulador. Eu acho que o cinema vem para nos evidenciar, para sublinhar a necessidade de reconhecer a autoria quando se tem uma câmera ligada. A câmera ligada, ok, às vezes somos nós mesmos que ligamos, a gente está ali, então a gente confunde, né? Quem está sendo filmado e quem está postando aquilo é a mesma pessoa. Mas isso não é uma realidade que a gente deveria estar fazendo vista grossa. Cada vez que se abre uma câmera, está se abrindo a opinião de alguém e a gente tem que poder contestar essa opinião. E o cineasta, que agora atualizando, né, a gente está falando de influencers, assim, o influencer, ele não é um cineasta digital. O influencer tem um papel ali quase de publicidade, né? Enquanto o cineasta vai vir com questões que são uma visão artística que vai te instigar a refletir sobre a tua realidade. Às vezes o que tu vai ver no cinema não é alguém dizendo para ti agir assim, tipo, tu vai ver um filme e tu vai dizer, nossa, mas não concordo com isso, esse filme é ruim. Se tu não concorda, de repente, é porque tu tem que parar e pensar mais um pouquinho ali. Não é para concordar, não é para discordar, é para debater, é para te fazer pensar sobre o que tu tá vendo, é para te aplicar essa sensação que tu viu nesse filme em outras situações da tua vida. Às vezes é observação, né? E existe essa grande dicotomia que hoje em dia é bem misturado, assim, difícil de reconhecer as nuances. É verdade. E cada vez menos as pessoas leem, isso a gente também conversa muito aqui no programa, e o audiovisual cada vez mais, os vídeos cada vez mais ocupam a nossa vida, em todos os momentos. E às vezes, como tu falou, são fragmentos de uma realidade. São fragmentos de uma fala que pode estar distorcida, que às vezes tu não tem um acesso a uma conversa inteira, então é muito preocupante até, e a gente tem que começar a discutir mais. Eu acho que tem que vir mais para os debates, a responsabilidade sim. Com quem trabalha com audiovisual. Agora falando sobre o cinema, Thaisa, como tu vê, tu uma cineasta, até eu gostaria que tu falasse um pouquinho, para quem não te conhece, um pouquinho do teu trabalho assim, dentro do cinema. O que tu já tem de filmes? Fala um pouquinho o tipo de filme que tu gosta de trabalhar, abordar. Tu dirige, tu escreve, tu monta. Fala um pouquinho mais, para quem não te conhece, sobre o teu trabalho agora. Tá,
Eu venho tendo me formado ali em 2008, na primeira geração de cineastas com faculdade daqui, assim, porque o pessoal era muito de guerrilha, né? Uma câmera na mão, ideia na cabeça, tu sai filmando. A faculdade me deu uma série um acervo de habilidades, assim, que eu posso, né, usar conforme a minha necessidade de artista para contar as minhas histórias. Então, isso, assim, eu hoje me classifico diretora, roteirista, diretora, né? A tríade ali, né? Roteiro, direção, montagem, que é onde eu me vejo atuante, assim. Mas isso, para mim, nos meus filmes se traduz muito sob a ótica do feminismo, assim. Quando eu entro na faculdade, a minha turma é a terceira turma da Unicinos. Isso foi e essa foi a primeira vez que eles conseguiram colocar 20 mulheres e 20 homens dentro do vestibular. Antes disso, a maioria era masculina. E no meu ano, eles conseguem botar meio a meio, assim. E isso me deu até uma possibilidade de análise sobre esse percentual das mulheres, porque não foram tantas mulheres que seguiram no cinema da minha turma, por exemplo. E aí o que está acontecendo? Eu fui começando a entender as questões de por que uma tarefa ou uma habilidade aí, uma profissão que exige puramente, vamos dizer, num primeiro momento, puramente atividade mental, vontade de contar histórias, por que é mais difícil para uma mulher? Por que a gente encontra dificuldades que não são associadas a uma biologia, né? Aí vem, é um preconceito. E aí tu começa a entender coisas do tipo assim, ó, por que é mais difícil para uma mulher estar em posições de comando? E aí que eu comecei a perceber, para mim era uma evolução natural do meu trabalho. Eu já escrevia no colégio teatro, fazia... Já cantava, adorava já palco. Era palco. Isso, adorava esse tipo de coisa. Sempre fui líder de turma, gostava de liderar, gostava de incentivar, né, as pessoas a participarem. Pensei que quando eu chegasse no set ia ser a mesma coisa, né? Porque, vamos chegar e fazer... Era natural ter isso, né? Vinha para mim um crescimento muito... Era muito espontâneo. E aí tu percebe que quando tu chega num set... as pessoas tendem a defender uma suposta autoridade. As pessoas, aí eu vou falar, sim, são homens. Homens defendem ali uma imagem de autoridade que é muito ameaçada quando uma mulher vem e fala, e não é ser grossa, não é ser agressiva, é ser puramente afirmativa e específica. Fulano, faça tal coisa. Tu vai falar assim comigo? Fica, meu amigo, se tem algum problema, procure a psicóloga lá e converse com ela. Aqui tu vai trabalhar. Não quer trabalhar? Próximo. Tem que ser assim. Porque se tu começa a se questionar de, será que eu falei errado? Será que eu isso? Será que eu aquilo? Tu perde a tua segurança. Porque a construção histórica, né, é que eles enxergam a mulher como aquele ser frágil, aquele ser que não tem a voz para se expressar e autonomia para liderar. Ela tem que estar sendo liderada, ou ela não teria condições, ou ela está em TPM, por isso que ela está mais alterada. Então, é difícil, eu sempre fico pensando sobre isso, né? Todo esse contexto na cabeça deles, eles transferem essa bagagem para cima da gente. Só que aí, hello, né, homens, deu, né, chega... Tá na hora de vocês olharem mulheres, independente de como ela seja, a Thaís é uma mulher poderosa, maravilhosa, que desde sempre foi atrás e lutou pelo que quis, mas quantas outras mulheres, às vezes eu te ouvindo, não tem esse poder de voz que tu tem, essa força, essa coragem de fazer esse enfrentamento e se calam. É uma realidade, né? Não, e eu te digo assim, ó, eu sou uma mulher alta, né? Eu sou uma mulher grande. E eu vejo diferença no tratamento que um homem dá para uma mulher grande que pode, aspas, se defender num caso extremo de qualquer coisa, mas está sempre no fundo da nossa cabeça. A gente sempre sabe quando a gente é a parte vulnerável em qualquer relação, e especificamente com homens, assim, né? Eu, por ser uma mulher grande, eu acabo me colocando também numa certa posição de irmã mais velha das mulheres menores. Porque tu percebe que é muito mais difícil para uma mulher fisicamente mais vulnerável se impor em cima de um grupo de homens grandes e que podem, pela pura presença, ameaçar a tua segurança. Tu chegar assim para uma pessoa, né, um grupo, às vezes
inúmeras vezes a gente na arte, às vezes no cinema, que é uma função, uma arte técnica, né? Exige muita técnica. Inúmeras vezes eu estive em grupos que eu precisei, enfim, trabalhar apenas com homens. E aí tu acaba criando, claro, um certo jogo de cintura para brincadeirinhas aqui. O humor masculino às vezes é mais agressivo, é menos refinado. Perdão, homens, mas é verdade. Não, depois eu vou fazer uma pergunta, mas continua o teu raciocínio sobre isso. Não, mas não é querer botar pra baixo. Adoro a companhia masculina. Eu sou contra dizer que não, todo e homem é igual. Triste. Não, é até triste, porque de uma certa forma, Thaisa, te ouvindo, é quase um relato teu. Tu tá no meio, tu trabalha no meio, tu tem notoriedade no meio, uma notoriedade que tu buscou com o teu fruto do teu trabalho, das tuas lutas. Mas o que me faz pensar, te ouvindo... Gente, o cinema, quem trabalha com cinema ainda tem esse olhar machista? A gente enfrenta muito isso? Mulheres do audiovisual, mulheres do cinema, é isso mesmo? É isso mesmo, é isto mesmo. Eu tive experiência há pouco tempo, tá? Eu não vou citar nome nem nada. Não nos boicotem, se nos boicotar tá tudo bem também. Não, assim, a primeira TV que eu trabalhei, vou falar porque esse cara inclusive foi processado, assim... esse cara era uma TV pequena de Porto Alegre, assim, uma filial aqui, que ele me contratou como montadora, e aí tinha uma assistente de produção, assim, também mulher, e a repórter mulher, e éramos nós três ali, e tinha um câmera, né, um câmera que era homem. E esse chefe, ele fazia coisas do tipo, cada vez que chegava uma pessoa, um amigo dele para visitar ele na empresa, ele fazia um tour que era quase como se ele apresentasse o zoológico de mulheres que ele tinha. Ele dizia assim, ó, aqui eu tenho uma montadora mulher, eu prefiro mulher mesmo, porque elas são mais organizadas, são mais cheirosas, é por isso que eu contrato mulher. Aí coisas que ele falava, ele disse assim, ó, nós homens, a gente já ensinou tudo pra vocês, mulheres, agora é com vocês. Agora, e a gente ficava assim, ensinou tudo pra gente, né? Que cortesia maravilhosa deste senhor, né? Porque se não fosse ele, a gente ainda estaria, né? Sem roupa na selva como selvagens, assim, né? É isso, né? Não, de ter que ouvir diariamente, ficar, não acredito. Não, assim, ó, o machismo, quem é machista não sabe que é machista, acha que é inteligente, né? Não, eu só estou relatando o que eu vejo, né? Então tu nunca consegue chegar no homem que é machista de verdade com o discurso de conscientização, porque esse homem ele é blindado ao pensamento que vai fazer ele se constranger pelo que ele faz. Ele não se constrange. Aí por isso que eu digo, para mim, e assim, tantos homens já me ajudaram na minha vida. Tantos homens já me ajudaram, que eu sou contra a gente dizer que todo homem é igual e que homens não prestam. Não é por aí. Porque daí tu ofende o homem, não digo ofende, mas tu reprime um homem que às vezes quer te ajudar da forma que tu pode vir a precisar ou que tu quer, e tu também enfraquece a moral do soldadinho que vai nos amigos dele dizer, galera, não façam isso, não é legal, papapá, que chama atenção, né? E o homem que de fato deveria estar ouvindo isso, ele não se considera parte desse grupo. Ele vai dizer, vocês mulheres pensam que todos nós somos podres, então o que eu tenho que mudar? Né? Existe toda uma psicologia aí que as mulheres têm que fazer, às vezes, como mãe, né? Exato. A gente vira mãe de homens que deveriam ser nossos parceiros, nossos pais, nossos avós aí, socialmente, né? Mas acho que é importante, só pegando um gancho da tua fala, gente, entender que, ainda bem que fez esse complemento que eu ia complementar. Ninguém está falando mal dos homens. A Thaisa está trazendo relatos do que ela já viveu, de vivências dela, e é legal a gente ouvir, e homens que nos assistem, é legal ouvir relatos assim, para que a gente entenda que hoje, cada vez mais a gente fala, a luta a favor da igualdade de direitos, né, que é algo que está lá em Constituição Federal, não é uma luta só da mulher, é uma luta de todos nós enquanto sociedade. Os homens fazem parte dessa sociedade, devem fazer parte dessa luta. Então, se todos nós pegarmos juntos, não vai ser um mimimi, como se fala, vai ser o natural. E essas meninas, essa geração de meninas que estão vindo agora, que elas possam já estar numa outra realidade, vivendo de uma forma diferente, e que não precisem estar tendo debates como esse que a gente está trazendo agora. Homem e mulher não, cada vez mais a gente quer que isso se elimine mesmo, que não exista mais isso, que as pessoas se olhem como igual e que possam fazer os seus trabalhos sem esse tipo de comentário que chega a ser
bizarro, gente. Só que é legal a gente poder falar, porque não é mimimi, gente. Quando as mulheres falam o que elas vivenciam e elas expõem isso, elas não se calam, sim, causa desconforto e pode parecer mimimi. Mas a gente tem que começar a mudar a forma de olhar essa construção que não é legal, em que a gente vem vivendo ao longo desses anos e que deve ser mudada, deve ser rompida. Eu acho que as pessoas têm que olhar umas às outras como pessoas, independente do gênero, e se respeitar pelo que elas são, as vontades que elas têm, o ir e vir aonde quiser, sem precisar estar sempre nessa posição de defesa que nós mulheres nos colocamos hoje. Mas é interessante assim tu falar, então, essa tua percepção do cinema, e já pegando esse gancho, então, como tu enxerga hoje o papel das mulheres dentro do cinema do Rio Grande do Sul, que é um estado ainda muito machista, não adianta, sim, a gente sabe que estamos nessa luta por essa mudança, esperamos que cada vez mais os homens estejam com a gente nessa luta, nessa mudança, mas como tu enxerga o papel da mulher hoje dentro do cinema, como ela é olhada, como ela é vista, as oportunidades, como é isso? Eu acho, assim, que o processo da mulher hoje é o de, honestamente, assim, é uma opinião super pessoal, mas é o trabalho de sair da posição de objeto filmado para emissora do discurso. A gente tem, assim, inúmeros filmes que, falando sobre a mulher, né? E aí tu vai assistir a um filme que novamente objetifica uma mulher, né? A mulher precisa ser quem quer dizer. Só que até tu chegar no momento onde uma mulher percebe que tem o que dizer, depois que ela passa a vida inteira ouvindo não, isso aqui é o que tem de melhor para ti, não, teu corpo não está adequado para essa função, o teu rosto não é o que a gente precisa, tu não fala com a dicção certa, não sei o quê. Chega na hora de dar um discurso, a mulher prefere, não, eu já me especializei em ficar bem na frente da câmera, eu não tenho porquê desenvolver uma nova habilidade de ir para trás da câmera e filmar outras pessoas e dar, né? A mulher tem muito o que dizer. A gente não dá espaço suficiente para que uma mulher se comunique. E aí vem a importância de pessoas, agentes, né, que estão produzindo no momento, abrir os olhos para isso e abrir a roda para que essas mulheres venham falar. Porque não é só uma questão de falar das coisas onde a gente é reprimida, é uma questão de falar sobre as nossas paixões. Uma paixão, quando ela é bem articulada, ela contagia, ela muda o mundo. Isso que eu estava falando na abertura ali, né, que muitas pessoas têm o trauma de se sentirem pressionados a realizar os sonhos dos pais. Eu não fui pressionada, eu fui contagiada. Porque a paixão dos meus pais, né, de ambos, pelo contar histórias, era tão grande, e é até hoje, que eu vi naquilo o meu paraíso. É ali que eu queria estar, e é aqui onde eu tô hoje, assim, eu me sinto no meu paraíso, assim, onde eu me cavei, né, todos os lugares que eu precisei, assim, destruir as barreiras que me impediam de falar, hoje eu consigo falar. E valeu a pena. E eu queria que mais pessoas, mais mulheres aí especificamente, porque eu acho que é a nossa pauta aqui, que mais mulheres possam fazer isso. Os meus filmes, né, eu não falei muito especificamente sobre isso, mas desde o primeiro filme ali que eu fiz com a Máquina Filmes, a atenção para a posição da mulher sempre foi o tema e o foco dos filmes, né? O grande filme que nos abre portas ali foi A Princesa, de 2013. Acho que é isso, tá? Os anos já começa... Não, 2013, que foi o filme que começou, assim, para mim, a me permitir, né, botar o pé nessa água aí para entender o que está acontecendo. Foi bem no momento, assim, do que foi chamado depois de a Primavera Feminista, assim, e eu vou trazer a menção à Marcha das Vadias, que nessa época foi o que me fez pensar, porque... foi um escândalo, um pequeno escândalo social ali, quando as mulheres tiraram a roupa, foram para a rua com os peitos de fora, mensagens de protesto no corpo, e eu olhei aquilo e falei, gente, eu tenho alguma coisa aqui, tem uma mensagem forte aqui. Isso aqui é o resultado de uma repressão muito violenta. Para a mulher, né,
recorrer ao seu corpo enquanto cartaz, enquanto mensagem, aqui tem algo. E aí veio A Princesa, que é um filme que fala super especificamente de um recorte dentro dos contos de fada, né? A princesa é um arquétipo aí da mulher que é resgatada, da mulher frágil que é aprisionada de qualquer forma e tem a sua grande revelação, a sua grande libertação através do homem que vai considerá-la boa o suficiente para o matrimônio, né? Não, vamos fazer este filme. Esse filme me colocou em debates tão enriquecedores que me fez progredir tanto em cima disso que logo em seguida veio a contra-resposta disso, que a gente fez o Caçador. O Caçador sendo o arquétipo do homem, né? Que sofre pela masculinidade imposta ali, que vem de uma hereditariedade, onde o pai diz, não, só vai ser homem de verdade se tu fizer isso, o homem de verdade não chora, né? Tu não pode... A gente falou com um ator, inclusive, do Caçador, ele trouxe um da família dele, uma trivia da família dele, que um dia o pai dele pegou ele fazendo xixi sentado. E ele teve que ouvir discurso de masculinidade. Que tipo de homem faz xixi sentado? Gente, às vezes a gente tem que batalhar dentro da nossa própria casa por pequenas conquistas, assim, né? E o homem hoje está submetido a uma série de repressões que a gente pode, num primeiro momento, pensar assim, eles que lidem com isso, a gente lida com o nosso... Não, isso impacta diretamente na gente. Homem e mulher não são universos à parte, são universos complementares. Se algo não está bem com o meu parceiro de jornada aí na humanidade, isso vai refletir em mim, né? Porque a gente, enquanto mulher, a gente não é só parceira, a gente não é só esposa, a gente é mãe de homens. Em diversos momentos na humanidade, aí na história da humanidade, quando os homens dizem assim, não, porque os homens trouxeram a gente até aqui... Aliás, tem isso, vou citar um outro momento que me impressionou muito. Existe um fóssil muito famoso, que são pegadas de uma pessoa ali, passando num período ali das cavernas, assim, onde tem as perninhas de uma criança e uma pegada de uma mulher, que eles definiram depois como uma mulher, e essas pegadas, então, passam a ser uma só, com mais peso, portanto, ela passa a carregar numa fuga essa criança. Esse é o homem que foi salvo pelas mulheres e sempre foi durante toda a história da humanidade. Não foram homens com espadas, foram mulheres carregando crianças na maior parte do tempo, salvando sociedades inteiras, cidades inteiras, da guerra imposta pelos nossos heróis aí, esses nossos heróis homens que, enfim, foram, né, tendo o privilégio biológico da força, defenderam como puderam, né, as suas famílias, enfim, as suas ideologias, mas que hoje tem essa visão distorcida de que isso foi o fundamental. Não, o fundamental foi que vocês tiveram mães que ficaram lá e que deram de mamar para vocês porque tinham um corpo para isso. Esquecem, né? Crescem e esquecem de que um dia dependeram da gente, né? E teus filmes acabam trazendo toda essa abordagem. Então, aí teve o Caçador. Esses todos foram para festivais, né, Thaisa? Fizeram uma boa carreira, circuito, né? Um bom circuito. Mas qual, assim, quando tu para e pensa, qual o filme que tu fez e que mais te deu prazer? Não sei se é fácil de tu me dar essa resposta, mas que mais depois que tu olhou ali na telona, tu falou assim, caramba, que orgulho, tá? Quero começar com esse. E depois, quando tu vai olhar assim toda essa tua obra, que a gente pode dizer que é uma obra, porque tu tem mais de 20 prêmios, né? Tem. 20 prêmios, já ganhou lá Gramado, vários festivais no Brasil, exterior também. Mas como tu vê essa tua obra como um todo, mas e esse filme primeiro, que talvez quando tu olhou assim, foi o que mais te orgulhou? Olha, assim, dos que foram feitos até aqui, né? Eu tô trabalhando no filme que eu considero ser o meu melhor até então, mas já chegamos lá depois, né? O filme que me desafiou, assim, porque Na Princesa é um filme sem falas, né? A gente tem um tom bem sóbrio no filme, assim, apesar de ser um desbunde visual em termos de ficção científica, assim, a gente colocou bastante efeito e tudo. Ele é um filme sem falas. Né? E aí vem o Caçador, que tem a mesma proposta de sobriedade, é chocante, é um filme que também flerta com o terror, ele é assim, mas muito mais num faroeste sanguinolento, assim, também sem falas. E aí eu me vi me colocada num contexto onde eu só me comunicava por imagem pura e, claro, áudio e música, né?
mas a palavra me fez falta. E eu também gosto muito de comédia, né? E aí que eu cheguei e falei, não, eu quero me desafiar a fazer algo fora da minha zona de conforto, e eu fiz Mulher Limitada, que é uma comédia com bastante fala, assim, com piadinha na palavra, no lance do joguinho cômico muito bom falado. É muito bom. E o Mulher Limitada é um filme de terror, também é um filme que tem aí um olhar para o feminismo, um olhar para o lugar da mulher. Crítica até, uma crítica forma. Uma crítica aí sobre o tratamento que a mulher recebe, a espetacularização da objetificação da mulher, assim. Mas me deu assim uma sensação nova ver as pessoas rindo no cinema. E ver assim, nossa, aquela piadinha que eu pensei sozinha de madrugada, escrevendo um roteiro, caiu no ouvido das pessoas e elas riram. Eu pensei, gente, é como redescobrir uma ferramenta. Inventei a roda ali, sabe? Tipo, nossa, eu posso falar com palavras também. E aí, enfim, ali foi onde eu peguei o meu grande trabalho de roteiro, o meu primeiro grande, né? Que foi Necrópolis, uma série que inclusive tá na Globoplay no momento. Que eu fiz roteiro ali com os guris incríveis, né, da Vert. E aí eu pensei, não, gente, palavra tá aqui pra mim. E aí que eu comecei a escrever roteiros, né? Hoje já foram mais 2 séries depois dessas, escrevendo. E adoro roteiro, assim. E aí, enfim, que eu chego no filme que eu tô trabalhando agora, assim. Então já aproveita e já me fala, que agora eu fiquei curiosa. Qual é o filme? E fala também como é que tá os teus trabalhos agora. O que tu tá fazendo, o que nós podemos esperar aí. Que está vindo, assim. O que está vindo. Mencionando Canoas novamente, né, a gente ganhou um edital de Canoas para realizar o 3º filme do que então vai se tornar... Foi o Pique. 2015, se eu não me engano, assim, então, 10 anos depois, foi todo um processo, assim, inclusive... com a viabilização do dinheiro que foi muito impactado pelos aspectos não controláveis disso, né? Como pandemia, a enchente que nos pegou muito forte ali. E aí agora, finalmente, a gente vai vir com o 3º filme que encerra, para mim, todo um raciocínio em cima dos arquétipos de contos de fada e o impacto disso nos papéis sociais de homem e mulher na sociedade, que é o meu foco de estudo. Vem a princesa, né, com a mulher, o arquétipo feminino, né, o que se espera de uma mulher de acordo com contos de fadas, o mesmo recorte para o arquétipo masculino do caçador, a defesa de territórios, a imposição da morte como algo natural, né, e a violência, enfim. Eu pensei, não, fiquei 10 anos pensando assim, eu só posso concluir isso com o que eu acho que é possível para a mulher hoje. Tá difícil ser mulher? Tá. Mas a mulher tem aspectos seus, da sua biologia, da sua natureza, que permitem uma mudança drástica na vida pessoal de uma mulher toda vez, que é o renascimento, que é a troca. A mulher tem ciclos internos que não é só um órgão específico dentro da barriga. Todo o nosso corpo, o nosso funcionamento, os hormônios, a forma que a gente pensa... tem essa possibilidade, a possibilidade de começar tudo de novo a qualquer momento. Aí que veio para mim, a bruxa, eu quero falar da bruxa. O arquétipo da bruxa, né, em termos arquetípicos não religiosos, claro, dentro dos contos de fada, a bruxa, ela representa sempre o ponto de transição em qualquer história, né? Claro que no Contos de Fada a gente vai ver a bruxa como a vilã em boa parte do tempo, mas a bruxa é sempre a mulher que tem um interesse, um querer próprio, um desejo próprio, faz o que quiser sem limites éticos para conseguir o que quer, mas faz, detém o poder para tal. E essa conjuntura assim, de elementos sobre a bruxa deixa muito claro que querem que nós pensemos desde criança que uma mulher que pode tudo, ela pode inclusive romper fatores éticos que desagradam a sociedade, ou o homem, né, o patriarcado. Eu falei, mas e se a bruxa tiver o seu próprio conjunto de regras éticas e que aplica na sua vida e que não está molestando ninguém ao seu redor? Por que esta mulher não é aceita também até hoje? E aí, enfim, veio a grande conclusão assim, que eu precisava ter para, sabe, aliviar aquela tensão de uma década na minha vida, assim.
existe solução. É isso. E o que é bacana, e isso é legal para quem hoje, até nós vamos falar um pouquinho, já estamos indo quase para o finalmente aqui do programa, falar um pouquinho também para quem está começando a carreira no cinema, no audiovisual, que não é fácil, né, Thaisa? Não é fácil, eu acho que tudo depende de muita luta, muita determinação, encarar aí os obstáculos e ir em frente, mas ouvindo as tuas histórias me faz pensar que sim, tudo isso que tu vai concebendo, que tu vai construindo, tu vai colocando em roteiros e é a tua forma também de se expressar. Então, só para entender melhor assim esse processo, então, hoje que tu escreve, que tu faz roteiro, é muito mais voltado porque tu vai sentindo naquele momento. E como é que se dá esse processo de escrita de roteiro? Que eu fiquei curiosa quando tu disse para mim, ao longo desses 10 anos, tudo que tinha aqui dentro veio... Como é isso? Eu acho que o cinema, para mim, ele condensa muito as minhas evoluções pessoais. Eu não consigo expressar as coisas que acontecem na minha vida num post de Instagram. Ninguém consegue. A verdade é que ninguém consegue. Mas na minha vida e na vida de outras pessoas, claro, muitas outras mulheres, existem ferramentas que possibilitam esses grandes fechamentos de ciclo, onde depois tu vai assistir aquilo e pro resto da tua vida tu vai ver aquela conclusão ali como algo que, mesmo se depois tu mude de ideia ou não, olha o esforço que é fazer um filme, né? Olha a força que a gente movimenta socialmente com outras pessoas para contar uma história. Aquilo ali carrega por si só, o fato de o cinema ser uma arte coletiva, carrega por si só uma microtransformação social que vai para além de mim. Isso vai para as pessoas que eu conheço e que quero aproximar da minha vida. O cinema, para mim, é uma... Já ouvi pessoas que dizem, né, que cinema é terapia do diretor, né, terapia do roteirista. Eu não sei se eu vejo como terapia, eu vejo como monumentos à evolução pessoal, assim. Eu vou colocar ali coisas que interferiram e possibilitaram a minha evolução e que pode servir para outra pessoa. Olha onde eu passei, e daí eu fiz isso, e daí eu peguei aquilo, e daí fulano me disse aquilo. Faz sentido para ti? E muitas vezes faz, né? Muitas vezes faz. E esse é o debate que me mantém evoluindo. Para mim, o cinema é aquela bengala na minha caminhada que eu não consigo abrir mão de ter, assim. Quando a gente para pensar da riqueza, né, da importância do cinema nas nossas vidas, agora independente das dificuldades, enfim, de quem está por trás das telas, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão dessa indústria criativa e do quanto o cinema movimenta também a nossa economia, né? Sim. As complexidades que tem por trás de tu montar uma equipe, da onde vem o recurso. Aí nós temos o cinema independente, com tantas pessoas que querem, que têm esses anseios por falarem e fazem o cinema de forma independente. Mas para quem daqui a pouco não entende, critica, acha que enfim, não entende de uma forma como transformação social, não entende a importância do cinema. Explica um pouquinho para nós como é que se dá esse processo do cinema, então, como indústria. Sim. Olha, eu vou dizer que assim, é meio desesperador ver o que acontece hoje com essa lavagem norte-americana e a presença de filmes de super-herói que, assim, ó, com todo respeito à masculinidade, ao sagrado masculino, gente, não existem valores ali que a gente consegue, de fato, transmitir para a sociedade. Aquilo ali é entretenimento e a arte perde espaço para isso, sim, na prática, porque a gente às vezes tem no cinema, claro, porque o público pede e gosta, né? O cinema, ele tá ali lidando com um comércio, ele vai vender o que o público quer comprar, mas às vezes 80% das salas com filmes estrangeiros ali, especificamente norte-americanos, blockbusters, e o filme independente que está falando sobre a tua realidade, sobre a tua comunidade, que traz um discurso que é relevante para a tua vida, para a tua família, não consegue competir com a narrativa, né, hiperbólica dos super-heróis norte-americanos, assim, que eu fico chocada de ver a infantilização do homem através disso. Claro que existe muito raciocínio numa história em quadrinhos, existe muitas reflexões ali, mas a transposição disso para o cinema tem sido, olha, entretenimento
puro, e claro, se é isso que tu tá procurando, né? Ok, né? Vai atrás, mas assim, existe um impacto social que é desconsiderado nesse cenário. Não, e tem muita gente que torce, acho que isso é legal tu falar também, né? Muita gente que torce o nariz quando a gente fala é um filme brasileiro, é um filme gaúcho. Como tu vê isso? Preconceito, né? Existe o preconceito aí. É claro que o cinema local, ele vai trazer especificidades que tu não vai encontrar no cinema internacional. É uma forma de se comunicar que vai estar lidando com o que tem de disponível na época do filme, com os recursos que a equipe conseguiu levantar para aquilo, que às vezes é muito limitado, sabemos, Escassos. são escassos, mas não, de forma nenhuma, deveria implicar num preconceito aí, na gente tirar da nossa vista, do nosso circuito, a fala de alguém que está do nosso lado. Gente, ouça, né? Provavelmente algo vai respingar em ti. O nosso retrato daquilo é muito também... poucas pessoas estão aptas a fazer um retrato da gente. E aí, quando tem alguém que chega e faz, a gente mesmo bota pra baixo. Ah, não, porque não vou ver isso. Menospreza, né? O cinema Menospreza. nacional. Então, o que se ganha com isso? Nada. Se tu não tem nada pra dizer que vai te ajudar os teus, então quem sabe? Né? Olha só, nosso tempo tá acabando. Eu te falei, 1 hora passa muito rápido, eu sabia disso. Mas a gente não pode concluir aqui o programa sem que tu deixe a tua mensagem. Aqui, eu sempre deixo esse momento livre, né, para tu deixar a tua mensagem para quem nos assiste e também contatos, falar um pouquinho sobre a tua banda aí, que eu sei que o pessoal vai querer que tu fale sobre isso. Não, posso falar, com certeza. Não, gente, a minha mensagem, talvez nesse contexto, seja não só para mulheres aí, digo, né, para a sociedade, né, para quem está entrando, está começando, não desista fácil. A resistência tem a ver com felicidade. Mantenha-se no curso da sua felicidade. Se não está gostando de algo, não engaja. Como a gente vê na postagem disso, não faça isso, não diga aquilo, não acesse esse link. Isso é publicidade, não fale nada. Não gostou, silêncio, faz a silenciosa. Porque tu só vai chegar do outro lado, né, dessa travessia para encontrar aí o teu poder passando pela felicidade. Vai ser difícil? Vai, mas felicidade também é triste. Estar feliz e ser feliz são coisas diferentes. Para chegar na felicidade, às vezes vai ter percursos difíceis, onde a gente se questiona, onde a gente passa por inseguranças, medos e perigos. Nada disso afeta a felicidade de estar no caminho que a gente quer estar. Ai, que lindo! E a banda? Eu tenho agora uma banda, inclusive Blasfêmia e a Rádio Fantasma, lidando com essa coisa da bruxaria aí, né, dos medos que a gente encara. É uma banda super pra cima, um groove rock muito motivado, que tem a missão aí, a vontade de justamente trazer a felicidade para os discursos políticos, felicidade enquanto resistência, sair na noite para festejar, gritar, ser feliz, coisas que a gente é impedido hoje muitas vezes com o carnaval, inclusive de Porto Alegre sendo totalmente, né, reprimido. Não, a felicidade, estar feliz é o que eles não querem que a gente esteja. Eles querem que a gente sempre queira algo que a gente não tem para consumir, coisas que às vezes a gente não quer. Eu gostaria de poder falar, olha, nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando sobre tanta coisa, a cultura em si nos abre tantas portas, tantas possibilidades de debate, e ela está tão esquecida, tantas vezes esquecida. A gente comentou até na pandemia, eu fiz um trabalho de conclusão bem naquele período, e eu me deparei num momento onde, numa pesquisa, a gente conversando com as pessoas, um trabalho de uma outra colega, o que mais tu consumiu no tempo de pandemia? Cultura. E o que tu cortaria de investimento por primeiro? Cultura também. Então a cultura ainda é muito ambígua, as pessoas têm uma dificuldade de entender a importância da cultura na nossa vida, e essa é uma pauta que até num outro momento acho que a gente pode abrir aí, vamos pensar daqui a pouco uma coisa diferente para a gente estar abordando, mas obrigada de coração. Eu que agradeço, incrível. Quem quiser conhecer mais do trabalho da Thaisa, tem muita coisa no Google também, coloca Thaisa Enes lá, que tu vai logo identificar, encontrar um monte de coisa da parte de filmes dela, tudo tá por lá, mas tem a tua rede social, né, que é o arroba... Tem, @tai.enes, mas se tu botar meu nome ali, tu vai achar igual. E a banda? Blasfêmia e a Rádio Fantasma, blasfêmia.fm, que lá tem bastante coisa já.
Gente, bate-papo delicioso, mais uma mulher poderosa, inspiradora. Espero que vocês tenham gostado aí de ouvir um pouquinho mais da história da Thaisa Enis. E como a gente sempre fala, é tão bom ouvir, dar espaço para que as mulheres possam vir aqui expressar, contar as suas histórias. Sempre de uma certa forma vai ficar ali alguma coisinha que a gente vai ouvir e que a gente vai ser tocado na nossa vida de alguma forma. Então, obrigada, até o próximo domingo. Aí com a nossa querida Vanessa Soares, que está fazendo falta. Vanessa, volta logo. Thaisa, não quer fazer uma capelinha aí pra gente encerrar o programa Capela, um pouco diferente? mas eu nem sei o que eu poderia Uma aí fazer. só pra gente encerrar o programa assim, mas... um refrãozinho de alguma coisa assim, só pra dar um tchauzinho assim pra cima. Me pegasse. Te coloquei numa saia justa. Me pegasse, assim, ó. Vou dizer que por falta de um repertório prévio, assim, mas ali nas redes vai ter bastante coisa, então tá. Vamos por aí, assim, porque senão aqui me pegou agora, vai ficar pensando. Saia justa total aqui. Não, já vim de calça pra não passar por saia justa e tu me coloca nessa situação. Gente, um beijo. Procure mais o trabalho da Thaisa nas redes sociais e até o próximo domingo.